Hoje o canal Caipora vai trazer para vocês uma história sinistra, uma história muito sinistra. Mas você precisa ouvir essa história para acreditar. Você precisa ouvir essa história. Hoje nós estamos aqui às margens do Rio Curu. Rio Curu, ele fica no sertão do Brasil. E esse rio é um rio de muito peixe, ele tem muito peixe, muita pesca, mas ninguém se aventura em pescar aqui. A água está bem baixa, inclusive está no período bom de pesca, mas nem de dia você consegue ver ninguém pescando. Agora tudo isso tem um motivo, porque isso não é por acaso. Esse rio, pessoal, ele carrega uma história que não está muito distante não, entendeu? Não está muito distante. Uma história talvez uns 40 anos, 50, essa média. Uma certa noite nesse rio existia aqui uma turma de pescadores pescando. Inclusive eu vou mostrar o lugar que ele estava pescando, Aí eles avistaram naquela pedra ali, ó. Ver se eu consigo focar ela aqui para vocês. Aquela pedra ali que está no centro do vídeo, ó. Aquela pedra. Eles avistaram um vulto preto, uma imagem semelhante a um ser humano, né? Só que estava semi de coca, com os cabelos compridos, os olhos de fogo. E eles estavam lá do outro lado. Daqui a pouco a gente vai lá para a gente ver onde é que eles estavam. Aí o que acontece? Um deles viu, né, esse vulto e comentou para os outros, né? Foi lá onde eu estava jogando a rede, pescando. Aí ficaram de tocaia, ficaram olhando e nas escondidas, né? E eles notaram que ela estava a observar eles. E nesse tempo que eles estavam aqui pescando, a água estava mais alta, estava mais ou menos nesses barreiros aqui, ó. Aí eles viram que ela estava em direção a eles, eles abandonaram o galão, abandonaram o rei, deixaram tudo dentro do rio e saíram correndo aqui de mundo afora. E aí passou, foi uma das aparições que essa mulher apareceu aqui. Aí eles notaram que era uma mulher, porque eles deu para ver os seios dela, como se fossem os seios, né? Os seios dela à vista, né? E suas partes mais íntimas, né? Mas ela estava com excesso de pelo e com um movimento estranho, entendeu? Movimento estranho, que eles notaram que aquilo dali não era uma mulher normal, né? Entendeu? Aí esse é o relato da mulher cachorra. Uma mulher que virava uma espécie de bicho aí, lobisomem, alguma coisa aí que não era normal, entendeu? Aí, pessoal, muita gente aqui sabe dessa história, inclusive tem parentes aqui ainda. Se não tem, então numa cidade próxima aqui, entendeu? Mas existe parente. E essa mulher, quando ela morreu transformada em bicho. A prova viva que essa mulher realmente existiu, porque antes era só relato, o pessoal contava, mas não era todo mundo que acreditava nessa história, entendeu? Aí essa mulher foi encontrada numa madrugada, num posto, em frente a um posto de gasolina aqui na rodovia 222, entendeu? Foi encontrada morta na BR
Aliás, viram quando o caminhão passou por cima dela, viram quando ela atravessou a BR, e o caminhão até, jogou ela, esbagaçando ela, um acidente muito fatal, né? E o pessoal do posto foi uns que foram lá olhar, pensando até que era um ser humano normal, muita multidão, e achando que era um ser humano normal. Quando chegaram lá, tava a mulher com o focinho alterado, como se tivesse presa de canina, né? E os olhos meio estufados, com pelos nos seios, com pelo, cabeluda, mas os seios de mulher. E conheceram quem era essa pessoa, entendeu? Conheceram quem era essa pessoa, sabiam o nome dela, a família dela todinha sabe quem o pessoal sabe quem é a família dela, entendeu? E é uma coisa, pessoal, que a gente só acredita vendo, né? Mas eu particularmente, eu acredito nas histórias, em muitas histórias, não em todas, mas existe possibilidade de muitas ser verdadeira. Tem muita gente que conta história aí no YouTube, mas essa realmente é uma história que aconteceu de verdade, viu? Essa história aconteceu aqui no Curu, interior do Brasil. E para quem acha que relato de lobisomem é coisa do folclore, é história que o povo conta para mito, essas coisas, não é coisa real, coisa que realmente existe no sertão. No sertão do Brasil existe isso, já existiu muito e ainda existe, viu? Para quem acha que não existe, essas coisas existem. Existe hoje, não tem ninguém que se aventure vir aqui nesse rio pescar. Ninguém. E tem muito peixe mesmo, viu? Muito cará, muito camarão, muito peixe, muita traíra, mas ninguém vem. De dia é muito difícil ver um grupinho de 5, 6 pescadores. Muito difícil, mas à noite ninguém vem, ninguém. Com medo desse relato que já faz uns 40 anos. Você imagina se essa história dessa não é verdadeira, porque se não fosse verdadeira, não tinha ninguém com esse medo. Pois é, pessoal, é história. Você puder deixar aí o seu se inscrever no nosso canal, deixar um like, viu? A gente agradece muito mesmo, de coração, ajudar o nosso canal, ajudar na plataforma do YouTube, viu? E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Ficando por aqui porque é muita história. Tem mais história desse rio, mas a gente não vai conseguir contar elas todas. No próximo vídeo a gente contar a história aqui de um vaqueiro que ele boia o gado aqui à noite. Mas é só mesmo coisa do outro mundo, entendeu? Tá ok. O canal Caipora agradece. Até a próxima, né? Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá ok? Obrigado, pessoal.